E aí não conseguimos gerar porque não se posicionamos. Mas Ana, naquele dia, ela conheceu, Elcana conheceu ela estava no propósito, ela estava no intuito, ela estava debaixo da palavra. Meu Deus. Ela estava, aleluia, em contato com seu esposo, mas imagino eu, aleluia, ela conectada, dizendo: Senhor, e certamente dessa vez vai dar certo. Mas às vezes estamos ofertamos, saímos debaixo de uma promessa, mas esquecemos. E a gente acha que Deus estava, só que daí demorou 9 meses para ver a criança. Mas dentro do ventre ela já dizia assim: e o Senhor me concedeu. E o Senhor me concebeu. Aí olha para mim. Todo ano. A Bíblia não é exata, aleluia, em nos confirmar se Ana, aleluia, todos os anos estava ali, mas com certeza ela iria e glorificava o Senhor, mas o menino ainda contava. É por isso que vai dizer acerca, aleluia, de 6 anos, de 5 a 6 anos, aleluia, para poder a criança parar de amamentar. Mas conjectura comigo, pastora Paula. Será que ela passou 6 anos depois de ter gerado, sempre todo ano ela passou lá? Sem adorar o Senhor? Você acha que uma pessoa, depois que ela recebe algo de Deus, se ela passar mais de um ano sem voltar na presença do Senhor, para agradecer, ela volta para a igreja? Volta. Ela adorava. Todo ano Elcana subia. Todo ano Elcana subia para adorar ao Senhor. E todo ano anda adorando e dizendo: está chegando o ano de eu entregar Samuel. Esse ano ele volta comigo. O outro ano ele volta comigo, mas está chegando o tempo de eu entregar, aleluia, o que eu prometi para o Senhor. E eu estou falando no meu coração. As pessoas se esqueceram porque passaram os anos. E aleluia, acha que eu não cumpro promessas. Mas eu cumpri desde o primeiro dia que pediu, porque eu liberei uma palavra. Mas não se posicionaram por isso, não. Olha a diferença, irmão. Não é você só jogar. Não adianta. Não adianta jogarmos no altar do Senhor sem propósito. Verdade, meu pai. Olha, irmãos, dinheiro jogado no altar sem propósito é um dinheiro comum como todos os outros. Verdade. Desculpe, irmão. É como qualquer outra conta, como qualquer outro lugar. É como você comprar qualquer outro tipo de objeto. Mas quando você oferta, quando você entrega com propósito, quando você entrega esperando algo, quando você entrega dizendo: Senhor, eu já estou te oferecendo aquilo que eu não tenho, mas eu vou gerar, vai acontecer, é diferente. Então eu queria saber onde você seja como Ana. Faça o voto que você não tem. Oferte para a casa do Senhor, para a obra do Senhor, aquilo que você não tem hoje. Porque o que você não tem é o futuro do amanhã nessa hora. Como assim? Eu vou parar para que o pastor vai ministrar. Como que o que você oferta é o que Deus vai usar no dia de amanhã? É porque o que é mais de precioso nas nossas vidas, a gente entrega no altar. Verdade. O que é mais de precioso, a gente coloca diante da presença do Senhor. Só que devemos ali estar em posições. Porque quando você não está em posição, e em vão foi a sua oferta, e ela se quebra no meio do caminho. E ao invés de ela se tornar uma bênção, ela se torna uma maldição. Porque no meio do caminho não se posicionou. No meio do caminho não voltou para se colocar. Depois que se cumpriu a promessa, não precisa, Senhor. Eu vou só no dia de ofertar mais. Para essa geração, nem volta, como muitos nem voltam. Para poder ofertar essa gratidão ao Senhor. Não estou agradecendo nem pela própria vida, irmãos. Vai agradecer por algum benefício? Não vai. Então fica firme na sua oferta ao Senhor. Fica firme, aleluia, no que você promete para Deus. Porque promessa é dívida. E promessa não cumprida é maldição para as nossas vidas. Amém? Então oferte sempre com consciência diante do altar do Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Amém. Amém. Glória a Deus. Primeiro, segundo.
segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12. O pastor estava louvando aqui, ela louvou. E Deus falou no meu coração muito forte essa palavra comigo. Eu quero compartilhar com vocês. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo. Abaixa mais um pouquinho o fundo da Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Abaixa mais um pouquinho o fundo da Bíblia. Glória a Deus. Aí. Glória a Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 15, diz assim: E Natã se despediu de Davi e foi para casa. Depois o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias dera, e a criança adoeceu gravemente. Quem feriu foi o Senhor. Repete comigo, quem feriu? Repete comigo, quem feriu? Quem feriu foi o Senhor. foi o Senhor. E Davi buscou a Deus em favor de seu filho. Observou rigoroso o jejum, e recolhendo ele, passou a noite toda prostrado no chão. Então os anciões oficiais de Davi do palácio se colocaram ao lado a fim de encorajá-lo a erguer-se no chão, mas ele não quis e também recusou qualquer alimento. Versículo 18. No 7º dia, contudo, o menino morreu. Os anciões de Davi tinham receio de lhe dar notícia de que a criança havia falecido. Comentaram: quando o menino estava vivo, nós lhe aconselhamos e ele não nos atendeu. Como podemos agora dizer que a criança morreu e ele poderá cometer alguma insensatez ou alguma loucura, ou algum ato improvável? Versículo 19. Mas Davi notou que os oficiais cochichavam entre si e compreendeu que o seu filho estava morto. Indagou-lhe Davi: o menino morreu? Diante de todos eles afirmaram: sim, Senhor. Então, imediatamente, Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs perfume, mudou as vestes, depois entrou no santuário de Deus, se prostrou, retornou para casa, mandou-lhe servir a refeição e comer. E seus anciões conselheiros perguntavam: por qual motivo age desta maneira? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, pranteaste, mas agora o menino está morto, e te ergueste com vitalidade, e vieste comer. Então ele respondeu: enquanto meu filho vivia, jejuei e muito lamentei, porquanto afirma: quem sabe Deus venha e se compadeça de mim e permita que a criança viva. Mas agora que o menino está morto, por que jejuaste? Poderei eu fazer tornar a volta à vida? Jamais. Eu sim é que irei para onde ele está, mas ele não voltará para mim. Versículo 24. Então Davi consolou sua esposa Betseba, havendo tido relações sexuais com ela, e Betseba gerou um menino, a quem Davi decidiu dar o nome de Shelomo, ou Salomão, e o Senhor amou muito. Por isso ordenou o profeta Natã que enviasse uma mensagem a Davi, e Natã passou a chamar o menino de Jedidias, amado do Eterno. Pode se assentar, meu glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A leitura aqui nessa noite, ela foi um pouco extensa, mas
é necessário para poder eu e você entender o que o Senhor quer falar comigo nessa noite. Quando se fala de Davi, fala do homem segundo o coração de Deus. Quando se fala de Davi, é o amado de Deus. Deus, ele vai dar referência em Davi na Bíblia toda. Nós vemos Davi em Salmos, nós vemos Davi no Novo Testamento, é falado, né? O cego Bartimeu fala, olha, esse aí, Jesus tem misericórdia de mim, né? Filho de Davi. Quando fala de Davi, é falado do homem segundo o coração de Deus. E estamos diante de um texto da Bíblia Sagrada, de uma trajetória, de um erro que Davi ele cometeu, de uma falha que Davi cometeu. E a pastora louvou aqui, né? Adorador. Quando você adora, de que maneira você está passando, qual o problema que você está passando. Nós vamos ver aqui, mais uma vez, Davi sendo repreendido por Deus. Mais uma vez, Davi sendo penalizado por Deus, irmão. Porque o texto que eu falei para você repetir, dizendo que Deus feriu o menino, não foi o diabo que feriu, não foi o diabo que matou, mas o próprio Deus feriu a criança, porque o nosso Deus é um Deus de amor, e é um Deus de justiça, é um Deus de misericórdia, mas é um Deus que a balança ela pesa da maneira correta. E o texto diz, nós lemos que após Natã chegar no palácio, após Natã repreender Davi, nós sabemos a história que ele vai dizer que um homem tinha 100 ovelhas, e um homem tinha somente uma ovelha, e Davi se enfurece, porque aquele homem roubou apenas a ovelha daquele homem, que tinha uma, e o texto diz que Natã diz, esse é você, Davi, e Davi se prostra, né? Davi se arrepende, Davi se encurva, mas não é isso que eu quero enfatizar nessa noite, mas eu quero dizer que após esse ato, após isso, que quando Natã fala para ele, o texto diz que ele vai para a sua casa, o profeta, ele vai embora. O profeta vai para a sua, para onde, igreja? Para a sua. Eu quero que você interagir comigo, eu quero que você entenda o que eu estou falando, para você aprender. Você só vai aprender quando você repetir algo. Então o profeta ele vai para casa, sim ou não? Sim. E o texto vai dizer o quê? Que Davi, após o profeta ir para casa, a criança fica o quê? Enferma, fica doente. E a doença é gravíssima. A doença é de morte. A doença é grave, é de morte. Olha só. E Davi, quando a criança fica doente, ele vai se prostrar. Quando a criança fica doente, ele vai jejuar, ele vai orar. Ele vai ficar numa maneira de humilhação, irmão, tão profunda com Deus. Olha só, ele se prostra de uma maneira tão profunda, Paulo, que os oficiais do palácio observam que Davi não come, Davi não bebe, Davi está prostrado. Mas alguém que gosta de alguém, ele vai querer fazer o quê? Levantar o ânimo daquela pessoa. E eles foram levantar o ânimo de Davi. E Davi, ele não quis saber de comer, não quis saber de beber, porque Davi estava com um propósito. Davi estava precisando de humilhar. Você quer ver a igreja lotada, irmão? Fica todo mundo lá perto, você vai ver. Se ficar todo mundo lá perto, não falta o culto. Se as pessoas elas não entendem que quanto mais você adorar, quanto mais você buscar, a Deus não. Chegar igual a Deus, ele chegará a vós. Quanto mais eu busco, mais eu estou perto de Deus. Verdade, meu Senhor. Quanto mais eu me prostro, quanto mais procuro a presença dele, irmão, mais eu me achego dele. Aleluia. Então entenda uma coisa. Tem pessoas que ela recebe um milagre, ela o quê? Vai embora. Tem pessoas que porque a pessoa ela vai e sai da prova, ela vai e sai da prova.
Porque ela não tem uma estabilidade com Deus. Então ela fica na prova e volta para a igreja. Fica na prova e volta para a presença. Fica na prova. Mas entenda uma coisa: quanto mais ela estiver firme, mais o Senhor tem questão de abençoar. Porque Deus conhece o nosso coração. E quando o seu coração não está apegado às coisas do mundo, está apegado às coisas, está apegado em Deus, Deus ele sabe. E é o prazer de Deus te honrar. Olha só que maravilha. Aleluia. Olha aqui o texto. Davi se prostra, Davi se humilha. Davi, eu vou te provar. E quando o seu coração está em Deus, ele pega uma situação de vergonha e faz honra. Olha, os anciões chegam nele e ele não come, ele não bebe. Porém o texto diz que a criança morre para misericórdia. Para misericórdia, pastor. A criança morre. E quando a criança morre, Davi vai observar que os oficiais estão o quê? Cochichando. Davi observa, irmão, que os oficiais estão falando de canto. Mas quem tem o Espírito de Deus, Deus ele fala tudo. Verdade, meu Pai. Quando alguém está tramando contra você, fazendo alguma coisa, o Espírito Santo já fala, ó, está falando de você, ó. Estão tramando contra você. Não precisa muito, irmão. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus ele sempre avisa. Aí Davi pega, presta atenção no texto, ó. Davi observa, e aí vai dizer que ele atenta, ou outras partes, o Espírito Santo avisa, a criança morreu. E o que vai acontecer? Ele vai perguntar. Aí ele fala assim, a criança morreu? Ele fala assim, sim, Senhor, a criança morreu. Aí olha só, olha o texto. Aí a primeira coisa, quando vem a morte de um adorador, a primeira atitude de uma morte para um adorador, então imediatamente Davi se levantou do chão. Olha só, imediatamente Davi se levantou do chão. Então quem é um verdadeiro adorador, pode vir a morte, pode vir o luto, pode vir o vento, pode vir a prova, pode perder tudo, pode tomar rasteira, pode fazer o que for. A primeira coisa que um verdadeiro adorador é se levanta do chão. Você pode estar passando pela maior situação da sua vida. Alguém pode te dar uma rasteira. Alguém pode ter arrancado tudo que era direito seu, mas um verdadeiro adorador não fica prostrado. Ele pode perder tudo, ele perde casa, ele perde carro, ele perde tudo, mas ele não fica prostrado. Aleluia, Você está entendendo porque Davi chama a atenção de Deus? Você está vendo porque Davi, Deus fala que ele é o amado, Deus fala sobre ele. Porque chega a morte, irmão, e a primeira coisa quando uma morte chega em uma casa, às vezes é murmurar. Às vezes ele fala assim, eu estou na igreja todo dia, eu estou buscando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo para a obra de Deus, e a morte chega, e Deus fala, agora vai ser um verdadeiro adorador. Aí não é adorador, aí o egípcio só vive murmurando. Olha, a primeira atitude de um adorador, se levanta em meio do luto. Aí a segunda atitude do adorador, qual que é a primeira? Se levantar do chão. Só a volta entendendo. Quem está entendendo da glória a Deus? Você está entendendo? Glória a Deus. Então a primeira atitude de um verdadeiro adorador, qual que é? Se levantar do chão. Então você não pode ficar no chão. Pode falar mal de você, pode te apontar, pode te acusar, pode se levantar, irmão, pode se levantar milhões de pessoas. Você não pode ficar no chão, porque você
você é um verdadeiro adorador que busca o Senhor em espírito e em verdade. Aí a segunda atitude, lavou-se. Olha, quem é adorador vive com as vestes limpas. Talvez o diabo pode até ter manchado as suas vestes. Mas hoje é noite que Deus vai lavar as suas vestes. Hoje é noite que Deus vai limpar você, irmão. Porque se você veio nesse culto, não é em vão. Se você veio nesse culto, porque Deus vai falar com você, Ele vai limpar as suas vestes. Ele não vai deixar, talvez alguém te sujou. Talvez alguém tenha sujado você por aí. Talvez alguém até te usou, te sujou. Mas nessa noite Deus vai limpar as suas vestes. Por quê? Porque vestes limpas não ficam no chão. Quem fica no chão é veste suja. Então está falando, eu vou te levantar no chão e ainda vou limpar as suas vestes. Olha que maravilha, irmão. Olha que maravilha. Não estou falando que você se suja, mas alguém talvez tenha sujado você. Querendo te prejudicar, querendo te afrontar, querendo ver o seu mal. Mas hoje, em nome de Jesus, toda a ferramenta contra a sua vida, contra a sua casa, já caiu por terra. Em nome de Jesus, irmãos. Olha só, olha essa daqui. Olha, Liane, olha. Olha, a primeira atitude, olha, presta atenção, a primeira atitude é se levantar do chão. Aleluia. A segunda atitude é limpar suas vestes. Aleluia. Sabe qual é a terceira atitude? Pôs um perfume. E mudou as suas vestes. Eita glória! Eita glória! Depois de vestir, você tem um perfume. Tem perfume novo para você, irmão. Tem perfume novo, irmão. Tem casa nova, irmão. Tem carro novo, irmão. Tem perfume, irmão. Perfume direto do céu, irmão. Perfume do céu. A essência do céu. O perfume de Jesus, irmão. Quando você exala o Espírito Santo. Quando você exala. Quando você, irmão. Presta atenção, Jesus. O Espírito Santo. Ele tem um perfume. Sabia, Paulo? O Espírito Santo tem perfume? Vou te explicar o que é o perfume. Você exala o Espírito Santo, transborda. Aí alguém olha para você, já vê um brilho, já vê uma coisa diferente. Fala, nossa, que coisa diferente, essa pessoa é diferente. Nossa, tem um negócio dessa pessoa diferente, olha. Porque o brilho exala, é como se fosse. Porque a nossa adoração chega com Deus na narina como um perfume, como um cheiro suave. Olha só, você está entendendo? Por isso que você tem que entender que não importa o seu milagre acontecer, não importa a quantidade de pessoas, importa a sua adoração a Deus. Verdade. Porque 2, 3 reunidos, mas a qualidade da adoração exala um perfume novo no nariz de Deus, e Deus recebe a sua adoração, irmão. E quando Ele recebe uma adoração, Ele decide fazer algo, Ele faz. Então entenda uma coisa, para eu e você receber um milagre, nós não dependemos de pessoas. Mas sim, nós dependemos da nossa adoração. Glória a Deus. Quando eu e você precisamos de um milagre, não dependemos de pessoas. Aprende isso. Depende da minha adoração. Aleluia. Quanto mais eu adorar, quanto mais eu chamar a atenção de Deus. Lembra das lamparinas? Lembra das lamparinas acesas? Ele vai vir, ele vai olhar que ele está com a lamparina acesa, irmão. Verdade. Lembra? Então, essa foi a terceira atitude. Depois presta atenção, o que isso aqui? Não, é segredo, irmão. Isso aqui eu estou passando para você, é coisa rara. Olha só. Então, primeiro, se levanta do chão. Segundo, lavou suas vestes. Terceiro, passou o perfume, mudou as vestes. E o quarto, qual que é? Depois entrou no santuário de Deus.
Só vem para o santuário, irmão, quem quer adorar. Só vem para o santuário quem quer ficar limpo. Só vem para o santuário quem quer se levantar do chão. Se você não vem para o santuário, não adianta. Se você não vem para a casa de Deus, você não quer ficar limpo, você não quer sair do chão, você quer ficar dessa forma, desse jeito, mas só vem para a obra de Deus, só vem para a casa de Deus quem quer mudança. E mudança é se levantar do chão, e mudança é veste limpa, e mudança é perfume novo, e mudança é adorar a Deus. Então só vem buscar a Deus em espírito e em verdade, irmãos, quem toma essas atitudes. Olha só que maravilha, irmão. Olha, se prostrou. Aí vai dizer no texto depois: e retornou para sua casa e mandou o serviço de refeição para comer. Então, após a notícia, Davi se prostra, chora, fica lamenta, se humilha. Quando a criança morre, ele toma essa atitude adoradora. Sim ou não? Sim. Aí, depois, o que ele faz? Ele volta para casa. E ele vai comer. Glória. Então, Davi está de pé. Repete comigo: Davi está de pé. Davi está de pé. Depois do luto, Davi está de pé. Davi está de pé. Aí agora eu vou te provar que tem muita gente que não gosta de você de pé. Verdade, Deus. Eu vou te provar aqui que às vezes está do seu lado, às vezes está no palácio, às vezes está próximo, é mais íntimo do que você imagina, mas não gosta de ver você de pé. É verdade. Olha aqui, olha aqui, ó. Seus anciões e conselheiros perguntavam: por qual motivo acha dessa maneira? Indignados. Eles ficaram, que irmãos? Indignados. Enquanto a criança estava viva, jejuaste e pranteaste, mas agora que ele está morto, te ergueste com vitalidade e vieste a comer, irmão. Olha só. Porque ele fala assim: tem muita gente. Tem muita gente. Repete comigo, irmão. Tem muita gente. Tem muita gente Que não quer me ver que não quer ver de pé. de pé. Mas eu vou ficar de pé em nome de Jesus. Mas você vai ficar de pé em nome de Jesus, irmão. Aleluia. Tem muita gente que não gosta de ver o seu sorriso, não gosta de ver a sua felicidade. Mas eles vão ter te engolir, porque você vai ficar de pé. Porque você é um adorador, você é um adorador, irmão. Oh, Espírito. Então, olha a importância de você vir para a igreja, olha a importância de você estar na casa de Deus. A luto, Davi, ele toma essas atitudes dentro do palácio, mas quando ele se veste, e ele vai para a casa de Deus. Na casa de Deus ele reclama? Ele murmura? Na casa de Deus ele dá a Deus? Então ele vai dizer que vem para a casa de Deus, ele se prostrou. Ele adorou. Olha. Glória. Se prostrou, prostrar é reverência. A gente vê dando referência com tantos homens daí do mundo, mas de Deus nós não temos referência. Então a partir de hoje nós temos que tomar essas atitudes. Pastor, olha só, quando Deus vê essas atitudes, irmão, de Davi, presta atenção, por isso que eu falo, Deus não é menino, Deus é homem. Deus, ele prometeu, ele cumpre, porque Deus é fiel. Mas Deus, ele é um pai, sim ou não? Sim. Quando Deus olha essa atitude, olha que atitude linda. Aleluia. Eu acredito que já falava assim: vai murmurar, vai reclamar, olha lá, o coração de Deus, olha lá, morreu, olha lá. Aí Deus vem com a recompensa, irmão. Não é que é uma troca com Deus, mas é o prazer de Deus abençoar um filho obediente. Se eu e você temos prazer em honrar os nossos filhos se eles obedecem, imagine Deus. Pastor, como que Deus recompensou Davi, pode falar, com essa atitude, irmão? Lembra que eu te falei, Deus não é de troca, mas Deus ele olha e fala: não, esse daí me chamou a atenção diferente, esse aí não adianta. Olha que lindo que foi, ó. Aí
voltou para casa, sim ou não? Sim. Então, aí quando ele voltar para casa, diz assim, versículo 24. Então Davi consolou sua esposa, Betseba. Glória a Deus. E havendo tido deitado com ela, Betseba gerou um menino. Gerou quem? Um menino. A quem Davi decidiu dar o nome de Salomão. Agora presta atenção. E o Senhor amou muito a Salomão. Ele tinha tudo para retroceder. Ele era rei, escolhido de Deus. Mas ele falou assim: nesse luto eu não vou ficar prostrado. Foi para a casa de Deus, se prostrou, e ele volta para casa e ele come. Quando ele olha os opositores, ele fala: não se preocupa não, vocês estão murmurando porque agora eu estou de pé, mas o que Deus está preparando vai ser maior ainda, irmão. Talvez, que eu falei para você, talvez você errou, como foi cantado. O vídeo para o pastor até cantar de novo. Isso, Davi, em nome de Deus. Talvez você até errou, talvez você até falhou, talvez você até errou lá atrás. Eita Deus! Errado lá atrás, como Davi errou nessa história. Mas o que está vindo aí vai superar, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Em nome de Jesus. Porque quando Deus ele vê a atitude de Davi, ele volta e Deus dá para quem? Salomão. E Salomão ninguém foi mais sábio. Salomão ninguém lembrou como ele. Salomão foi tremendo. Quando a Bíblia fala de Salomão, não existe ninguém tão próximo, né, e tão sábio igual Salomão. Então eu quero que você venha aqui na frente. Aqui. Aleluia. Quero que todo mundo venha aqui na frente, em nome de Jesus. Vem aqui na frente. Glória. Feche seus olhos. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Ele errou, ele falhou, mas ele se arrependeu e não ficou prostrado. E por causa de não ficar prostrado, e por causa do arrependimento dele, ele foi para a casa de Deus, ele orou, ele buscou, e Deus falou assim: só porque você se arrependeu, só porque você não ficou caído, a glória vai ser.